Olá, amigos da TV Impacto. Lorena Morena trazendo mais uma pauta para você. E hoje nós estamos aqui recebendo em nossos estúdios o doutor médico, infectologista Alisson Brandão. Como nós já havíamos publicado, colocamos aí para os nossos internautas e a população de Santarém que ele estaria em nossos estúdios, e nós recolhemos alguns vídeos que nos mandaram para tirar um pouquinho essa dúvida das pessoas e aproveitar a presença dele aqui. Então, seja bem-vindo em primeiro lugar. Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade de estar trazendo mais informação e esclarecimento à população. Muito obrigada. Então, vamos ao primeiro vídeo. Sou Ercilene de Fortaleza. Eu gostaria de saber se a malária é um agravante para o Covid-19. Quem já teve malária previamente, independente de quantas vezes, até o presente momento não faz parte do grupo de risco para quadros mais graves da Covid-19. Claro que precisamos, no decorrer do tempo, ver se as pessoas que já tiveram malária, principalmente na nossa região amazônica, que é onde é endêmico, vão apresentar um comportamento diferente. Mas até então, até a presente data de hoje, não existe nenhum dado ou artigo científico que corrobore essa informação, Então, por isso que a gente ainda não coloca como grupo de risco quem teve malária. Ainda bem, doutor? Então vamos ao segundo vídeo. Bom dia, o Jornal Impacto. Sou de Santarém, estou indo para Brasília. E a pergunta que eu quero saber é como que pega o vírus. Se você pega pelo ar ou você pega pelo contato. Contatos nos olhos, contatos na boca, no nariz. Então, essa dúvida que eu quero tirar. A forma de infecção pelo vírus é através ou pelo contato da mão com locais contaminados ou com pessoas infectadas, e você levar essa mão ou nos olhos, ou no nariz, ou na boca. Ou você inalar gotículas, você respirar essas gotículas ou elas caírem nos seus olhos, de quando uma pessoa que está infectada tosse ou espirra, ou fala muito próximo de você. Por isso que a principal medida que a gente adota hoje para tentar evitar a disseminação da Covid-19 são as duas medidas principais, que é a lavagem das mãos, com o máximo de frequência possível, e o isolamento social, principalmente daquelas pessoas que estão com algum sintoma respiratório, algum sintoma gripal. Então, as formas de transmissão são essas. Ou o contato com as gotículas a partir do espirro, da tosse, da fala de quem está doente, ou ao tocar em superfícies ou cumprimentar pessoas doentes, e levar a mão aos olhos, ao nariz ou à boca. Certo. Então vamos ao próximo vídeo. Bom dia, meu nome é Joyce. Eu queria fazer uma pergunta sobre esse vírus, Meu padrasto está vindo de viagem para Santarém, está vindo de Roraima, no caso, e não sei se já tem algum caso confirmado, mas ele foi daqui para Manaus e está vindo de Roraima para Santarém. E a nossa dúvida é qual os riscos que a gente corre e que medidas que a gente pode tomar para tá prevenindo o contato com ele. São várias dúvidas, Então, sobre a questão de isolamento, se ele tem que ficar em isolamento ou como é que e quais os cuidados devidos que a gente tem que tomar e como proceder nessa situação. Até a presente data, o Ministério da Saúde orienta que quem esteja retornando de viagem, de locais que tenham caso suspeito, e Manaus, que é onde a pessoa passou já até ontem, já tinha mais de 26 casos confirmados, permaneça
mesmo não sentindo sintomas, no que a gente chama de quarentena, né? Então, essa pessoa, né, ao chegar, deve permanecer em casa, né? De preferência estar dormindo num quarto separado. Os cuidados em casa que deve ter, quais são, né? Coisas de uso pessoal, toalhas, né? Utensílios como copo, talheres, não estar compartilhando, né? Procurar sempre estar fazendo a limpeza adequada da casa, né? Ou com sabão, ou com hipoclorito. Estar limpando frequentemente as superfícies que você toca com frequência, mesa, controle remoto, né? Controle de televisão, controle de ar-condicionado, né? Procurar deixar o ambiente o mais arejado possível e estar sempre lavando as mãos, né? Não há necessidade dessa pessoa permanecer de máscara em casa o tempo todo, né? E os familiares precisam tomar esse tipo de cuidado, né? Além dela estar evitando estar saindo de casa, né? Se tem outra pessoa, que a outra pessoa vá na farmácia, vá no supermercado, né? Vá à feira comprar, né? E assim, compre o que precise e retorne o mais breve para casa. Então, esses são os cuidados que devem ser tomados. Doutor, mas quantos dias, no caso, ele está chegando de viagem? Vamos supor que ele chega hoje, ele tem que ficar aí nesse isolamento, né? Mas quantos dias esse prazo para ele poder retornar ao âmbito familiar novamente? O tempo que a gente está colocando, que o Ministério da Saúde está orientando para permanecer em quarentena, são 7 dias. E isso colocando que ele não apresentou sintoma nenhum, né? Se ele adoecer dentro desses 7 dias, aí ele vai permanecer em isolamento até completar 14 dias, né, de isolamento. Então, o objetivo é esse, né? Como o vírus ele pode se transmitir com a pessoa ainda assintomática, 1 a 2 dias antes de começar os sintomas, por isso que a gente orienta. Você retornou de algum lugar que já tenha casos confirmados, né, que já tenha circulação do vírus, por mais que o ministro da Saúde já anunciou que todo o território nacional é de livre circulação comunitária do vírus, né, colocando a nossa região, por enquanto, né, dentro dessa situação, a gente ainda dá essa orientação, né? Dependendo de como as coisas forem evoluindo daqui para frente, quantitativo de casos no Brasil, quantitativo de casos na nossa região norte, quantitativo de casos no estado, essas orientações podem mudar. Muito bem. Então vamos ao próximo vídeo. Boa tarde, doutor. Meu nome é Jade. Eu resido atualmente em Rosário, Argentina. E a pergunta que eu tenho para o senhor é em relação ao grau de infecção para as crianças do Covid-19, né, que é esse tipo de coronavírus. Porque eu li recentemente em muitos veículos de mídia, como por exemplo o The Washington Post, que os cientistas notaram que esse coronavírus ele poupa as crianças. Por exemplo, quando a gente analisa um gráfico, né, da infecção, você vê um formato de U, que sempre os mais infectados são as crianças, porque ela não tem um sistema imune desenvolvido ainda, e os idosos, porque o dele já está enfraquecido. Eu gostaria de perguntar para o senhor se já há alguma noção de por que isso acontece ou se é apenas um boato. Obrigada. Com relação a isso, até agora, os dados que a gente tem, assim, que pelo menos na população infantil entre 1 ano e 10 anos, a grande maioria dos casos são pouco sintomáticos, né, ou até mesmo assintomáticos. Crianças podem evoluir com a forma grave? Podem evoluir. Já há alguns registros de óbitos em criança, até há pouco tempo atrás ainda não tinha, né, mas são menos casos proporcionais em criança do que proporcionais nos idosos, né?
A causa para ser mais agressivo nos idosos é isso que ela colocou mesmo, né? Os idosos eles já tendem a ter uma imunidade, uma defesa, uma resistência mais comprometida, porque o corpo todo envelhece, né? E eles tendem a ter mais outras doenças crônicas, outras comorbidades que acabam afetando, né? Então, assim, crianças ainda não são grupos de riscos, né? Mas 100% do mundo é suscetível a essa infecção. Então, eles podem adquirir a infecção normalmente, né? Como qualquer outro indivíduo, né? E podem evoluir com um quadro grave, sim. Entretanto, até o presente momento, isso é em menor proporção do que em pessoas de mais idade, né? Quando você compara aí por grupos etários. Muito bom. E vamos ao próximo vídeo. Olá, meu nome é Márcia, eu sou jornalista e a minha dúvida é como identificar outros tipos de doença ou virose nesse tempo de coronavírus. Eu pessoalmente no domingo apresentei um inchaço no rosto e muita vermelhidão, não só no rosto, mas também nos braços, nas pernas, barriga, como se fosse brotoejas. Fui até a unidade de atendimento, né, de pronto atendimento, e atestaram como se fosse uma alergia de pirona, porque no dia anterior, no final da tarde, eu tomei um medicamento à base de dipirona. Porém, no posto de saúde hoje, o enfermeiro me falou de uma virose que está dando com esses sintomas. Então a minha dúvida é como identificar. O rosto desinchou, porém a vermelhidão no rosto, nos braços, no corpo continua e coça muito. A minha dúvida é uma virose? Que cuidado a gente precisa ter na hora de saber identificar uma situação dessa? De forma geral, tudo é virose, porque é tudo infecção por vírus, né? Entretanto, a Covid-19 ela vai dar um quadro respiratório, né? Ela vai dar sintomas respiratórios, sintomas de resfriados, de um quadro gripal, que são a febre, a tosse, a coriza, né? Os espirros, pode dar em algum certo grau dor de garganta, né? Nariz escorrendo e falta de ar, que é o principal sintoma que a gente busca avaliar para identificar a gravidade, né? Então, existem outras infecções virais, né? Vários outros vírus respiratórios que vão dar quadro semelhante a esse, né? Alguns causam o quadro de resfriado comum, outros vão causar o quadro de gripe, que tem de ser um quadro mais grave, uma febre mais alta, normalmente acima de 38, um cansaço importante, a tosse normalmente seca, mas pode ser com secreção, mas com uma intensidade maior. Então, os sintomas da Covid-19 são sintomas respiratórios. Eu vou conseguir, pelos sintomas, diferenciar a Covid-19 do H1N1? Não, são bem parecidos, por isso que são os principais diagnóstico diferencial, né? Diferencia um pouco do resfriado comum, porque a febre do resfriado comum tende a ser um pouco mais baixa, a tosse tem uma intensidade menor, né? Tem outros comemorativos, né? Pelos sintomas que a ouvinte falou, né? Fala mais a favor de outras infecções virais, que são as exantemáticas, que aí vai ter como diagnóstico diferencial dengue, zika, rubéola, sarampo, né? Outras doenças, né? São as doenças exantemáticas, né? E já o Covid-19 não, ele é uma doença respiratória, do trato respiratório. São grupos de doença diferentes, né? A gente não consegue dizer especificamente que é a Covid-19, mas a gente pelo menos consegue
dizer qual é o grupo que pertence, se é um quadro respiratório, se não é. Só para a gente finalizar, não é todo mundo que tem os sintomas logo, né, doutor? É com o tempo, com os dias. E tem gente que não tem sintomas. Tem alguns casos de pessoas que se infectam, né, e acabam ou desenvolvendo uns sintomas muito leves ou não tem sintomas, que são os assintomáticos que a gente chama, né? Isso aí existe. E assim, a Covid-19, ela normalmente, os sintomas vão se apresentando no decorrer do dia. Se for um quadro leve, ela tende a ir melhorar e até desaparecer por completo entre o 7º e o 9º dia de doença, né, após o início dos sintomas. Nos casos mais graves que complicam, normalmente, em vez da pessoa começar a melhorar ali pelo 6º, 7º dia de doença, é o contrário que acontece, ela começa a piorar. Por isso que não há necessidade de correr imediatamente para a emergência, né? Tá tossindo, tá espirrando, fique na sua casa, mantenha repouso, hidrate-se bastante. Tá tendo febre, uma febre alta, maior que 38, que não está passando, ou você está com um cansaço, uma falta de ar que você não tinha antes, que está piorando gradativamente, que dificulta você falar, que dificulta você a fazer pequenas coisas, como tomar um banho, pentear o cabelo, né? Que lhe obrigue a fazer um esforço maior para respirar, né? Você tem que forçar a respiração para poder tentar respirar, então, que é já a sugestão aí que está com um cansaço importante, aí você vai procurar a emergência, né? Que aí precisa ser avaliado pelo médico, né? Mas tá só com sintoma brando, é uma tosse, é o nariz escorrendo, é uma febre baixa que você toma um banho, melhora, fique na sua casa, né? Mantenha repouso, se hidrate bastante, procura ter uma alimentação mais adequada, mais leve, mais saudável, né? E aguardar os sintomas passar. Muito bem. Muito obrigada, viu, doutor, pela sua presença. Obrigada por tirar as dúvidas aí dos nossos amigos, internautas, a população de Santarém e muitas pessoas de fora que também participaram aí com a gente. Obrigada mesmo. Se você quiser deixar algum recado aí para as pessoas, viu? Eu que agradeço a oportunidade. O que eu peço às pessoas vamos obedecer às medidas de isolamento social, permaneça nas suas casas, saia quando for estritamente necessário. Você está trabalhando? Vá para o seu trabalho, da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Precisa comprar alguma coisa no comércio? Compre e volte imediatamente para casa. Não fique andando ou permanecendo em locais de aglomeração sem necessidade. Se você está doente, está com quadro de resfriado, está gripado, fique em casa, não saia, né? Tenta pedir que o pessoal que entregue, a farmácia vai estar entregando medicação, comida, né? Se não tem como pedir, vê se uma pessoa pode lhe ajudar trazendo essas coisas, mas permaneça em casa, tomando os cuidados que a gente já vem falando há bastante tempo, né? Que é isso que é o que vai nos ajudar a diminuir a velocidade de infecção, né? Diminuir o número de pessoas doentes de forma rápida, né? Muitas pessoas vão adoecer, mas que adoeçam num tempo mais longo possível, para que o nosso sistema de saúde consiga atender a todos, porque se não respeitarmos isso, mais pessoas vão ficar doentes, mais gente com quadro grave vão aparecer, vai precisar ficar internado e vai chegar um ponto que nós não vamos dar conta de atender a todos. Então, é preciso tomar cuidado agora para que a gente não pague o preço alto lá na frente.
Muito bem, gente. Então atentem aí aos conselhos do médico infectologista. Vamos ficar em casa, vamos nos cuidar. Muito obrigada. E eu peço a você que curta, que compartilhe esse vídeo bastante. Vamos compartilhar essas informações para muita gente que precisa. Obrigada e até a próxima.